O lúpus é uma doença autoimune capaz de afetar diversos órgãos de maneira rápida, lenta ou progressiva, variando de acordo com os períodos de atividades e de remissão. Para entender melhor o que é a doença, seus sintomas e qual a forma de tratamento, nós vamos continuar a conversa com o Dr. Isaac no quadro Fevereiro Roxo Laranjo. O lúpus, como você disse, é uma doença autoimune. É uma doença do seu corpo contra você mesmo. Então, você está lutando contra o inimigo que é você, né? O seu sistema imunológico, que é o seu órgão de defesa, vamos dizer assim, com seus soldados e suas armas, que deveriam estar matando os vírus, as bactérias, tal, eles detectam em você um problema. E a partir desse momento ele começa, vamos dizer, um processo inflamatório, um processo destrutivo de você. Então ele vai afetar o seu corpo por inteiro. O seu cérebro, a sua pele, o seu rim, o seu coração, qualquer órgão pode ser afetado por ele, o seu pulmão. E esses processos normalmente eles são em conjunto. Então é um processo que pode ser lento, né, que normalmente dura a vida inteira da pessoa, que vai ser possível um controle parcial ou total da doença, e ele pode ser uma coisa mais rápida. De repente a paciente abrir um quadro lúpico, que a gente chama, e esse quadro ele persistir, ele evolui muito rápido com a deteriorização clínica do paciente. Então ele é uma doença que pode ser lenta, durar a vida inteira, como ele pode ser muito rápido, trazendo a pessoa até o óbito, se não for corretamente diagnosticada. As causas da doença ainda são desconhecidas, mas sabe-se que as mulheres são os principais alvos. Isso porque há uma relação com o hormônio estrogênio que começa a ser produzido após a primeira menstruação. O lúpus, ele tem como você disse já, a preferência pela mulher na idade fértil, não que o homem não o tenha, né? E ele vai ser desencadeado, pode ser desencadeado por um processo que leve ao estresse físico e emocional daquela pessoa. Como toda doença imunológica, você passou a vida inteira sem nenhuma doença e num determinado momento, na perda de um ente querido, no momento de depressão, no momento que você esteja ruim, você termina abrindo o quadro lúpico. Normalmente, essas doenças elas têm uma característica familiar. Então, por exemplo, a mãe teve lúpus, a irmã teve lúpus e a pessoa termina tendo um risco maior de desenvolver em um determinado momento em que a imunidade da pessoa vai estar mais baixa. Por ter sintomas tão abrangentes, para se ter um diagnóstico, é preciso se basear no histórico clínico do paciente e exames de sangue, incluindo testes de anticorpos. Em alguns casos, ainda é necessário a realização de biópsia. Caso seja confirmada a doença, é hora de começar o tratamento. Depende do órgão que foi afetado, né? Por exemplo, se ele afetar a pele, por exemplo, que é o mais comum no início, né, com as lesões, o vermelhidão que ele dá caracteristicamente no rosto, você vai precisar de usar um protetor solar, não vai poder se expor ao sol muito quente, né? Se eu tenho uma lesão renal, por exemplo, com insuficiência renal, às vezes até uma hemodiálise. Se eu afeto o meu coração, eu inflamo o coração, ele pode se inflamar, ele ficar crescido, inflama o pulmão. Então, depende do órgão que for afetado. Mas, normalmente, como é uma doença que é multissistêmica, ele envolve todo o corpo da pessoa, você vai ter que tratar com medicações que reduzam a inflamação, a doença inflamatória. Então, o que eu vou reduzir? Anti-inflamatório, corticoides, e hoje em dia existem medicações que são manipulações do sistema imunológico do homem, são anticorpos, que a gente chama de anticorpo monoclonal, que podem ser usados nas doenças inflamatórias, no lúpus, na artrite reumatoide e outras doenças mais, como a doença de Crohn, que é outra doença imunológica. Está se conseguindo fazer esses anticorpos para que eles possam ir lá e impedir uma ação mais agressiva do sistema imunológico, né? Também são utilizados medicações que a gente chama de imunossupressores, que eles inibem a ação do sistema imunológico. Então tem
várias possibilidades, cada caso é um caso e o seu médico é que vai definir o que é que você realmente vai ter que tomar. Apesar do lúpus eritematoso sistêmico ser uma doença incurável, com o tratamento adequado é possível levar uma vida normal. Em caso suspeita, consulte um médico hematologista. Eu tenho uma pessoa que tem o lúpus e o lúpus levou a uma insuficiência renal, a uma falha de funcionamento do rim. Então, se o meu rim não está funcionando, eu tenho lúpus, mas como consequência eu tenho uma insuficiência renal. Se o lúpus afetou o coração e o coração não está respondendo da forma que queria, então eu posso ter uma miocardite, uma pericardite, uma inflamação do coração, um crescimento desse coração. Então, depende do órgão que foi afetado, né? Se eu tiver o órgão, por exemplo, o cérebro foi afetado, ele inflama ali as artérias cerebrais, podendo facilitar a ocorrência de derrames. Então, cada pessoa é uma, cada uma vai apresentar um quadro diferente, mas todos tendo base a mesma doença.